Olá, olá, minhas amadas. Então, estamos aqui com a gola já cortada, entretelada com entretela de malha. Notem que eu usei aqui todos os pedacinhos que eu tinha sobrando. Então, eu vou colocar aqui direito com direito. Eu já tenho a tira que eu vou colocar aqui como vivo. Então, você mede as laterais, mede o topo. Olha, eu cortei a tira reta porque é um cetim com elastano. Mas se você for fazer no viés, você pode fazer de acordo com este vídeo onde eu ensino a fazer viés contínuo, tá bom? Então, para o vídeo não ficar longo, nós vamos lá para a máquina e eu vou mostrar para vocês como é que eu coloco esse vivo. Lembrando que você tem várias opções, várias formas de fazer a mesma coisa. Então, estamos aqui já na máquina e eu vou escolher este lado aqui para colocar o vivo. Mas você pode escolher qualquer lado, tanto faz, ou entretelado ou o lado simples. Aí eu começo aqui, vou dobrar a tira ao meio. Dessa forma. Vou deixar aqui um trechinho sobrando, tá? Para que não dê problema e falte, melhor sobrar, né? E aí eu vou passar a costura aqui de meio centímetro, pezinho bem na beirada aqui, de meio até menos que meio, tá? Vocês já vão entender por quê. Então eu venho costurando aqui, costuro até meio centímetro da borda da gola. E quando chegar aqui, eu vou fazer uns piques, de 3 a 4 piques, e vou costurar aqui até meio centímetro da borda. Assim. Agora eu vou virar aqui o tecido, deixa eu completar o pedacinho aqui. Pronto. Agora eu viro aqui e com a agulha abaixada eu viro e continuo costurando. Por isso a importância de se fazer os piques ali. E aí eu vou costurar aqui, vou acelerar o vídeo. Sempre tomando cuidado para que pegue o vivo e a parte de baixo. Vou marcar aqui, eu vou costurar até aqui. Pronto, faço os piques e faço a volta. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer vídeos dá trabalho e quando você curte, o YouTube espalha esse vídeo para mais pessoas. Agora eu venho com a outra parte e eu tenho que deixar mais alinhado possível aqui. Então eu vou alfinetar os 4 cantos da gola para que fique bem certinho mesmo. Vou alfinetar aqui embaixo também. E vou prender também o meio, encontrando o pique que nós fazemos no meio da gola. Na parte de cima ou na parte de baixo. No caso aqui está na parte de baixo. Então eu vou alfinetar aqui também. Para que não corra o risco de ficar torto, sabe? Depois fica criando inconformidade na peça. Agora eu venho e passo uma outra costura ao lado da primeira costura. Inclusive você pode utilizar a primeira costura como guia, para assim completar 1 centímetro de costura. Vou acertando aqui bem certinho, vou usando a costura como guia.
Eu acho que dessa forma, né? Colocar o vivo dessa forma muito mais prático. E é o vivo sem cordão, que também é uma maravilha. Agora eu corto aqui os cantinhos, para que não fique grosseiro. Faço um pique aqui, bem rente à costura. Cuidado, não cortem a costura. Faço os piques aqui para que a gola fique bem assentada. Vou desvirar. E olha aqui o nosso vivo. Eu gosto que fique um vivo na lateral bem aparente. E na parte de cima eu gosto que fique pequenininho assim mesmo, tá? Aí, se você quiser que o vivo fique maior, fique aparecendo mais, você vai cortar o vivo com aproximadamente 3 centímetros. Eu cortei a tira com 2,5, tá? Então, se você fizer um vivo com 3 centímetros, vai ficar bem aparente. Então, é isso. Agora vamos para a modelagem da gola. Eu tenho aqui a parte das costas, que está dobrada, então eu tô medindo aqui, ó, tá dando 11 vezes 2, 22. Vou medir a parte da frente, lembrando que quando nós cortamos, nós fazemos essa marcação aqui, porque a gola vem até aqui. Então eu vou medir esse trechinho. Está dando 10. Né? São duas partes, 20. Então, a nossa gola vai ficar com 44 centímetros, já considerando as costuras, tá? Eu já tenho aqui o papel esquadrado, é uma gola esporte, né? E eu vou subir aqui 7,5 centímetros. Considerando que eu vou tirar 1 centímetro embaixo e 1 centímetro em cima, a sua gola vai ficar com 5,5. Agora eu acho a metade aqui, marquei 22, achei a metade, só que eu subo 2. Eu encaixo a régua curva bem aqui onde eu fiz aquela marcação, onde começa a curva da régua, e aí eu vou subir aqui 7,5 centímetros, usando a parte de baixo ali, a base, como para me orientar. Aí eu faço a marcação aqui, ó, marco aqui onde eu fiz aquela marcação dos 9 centímetros, né? Marco na régua e encaixo a régua curva aqui, para que fique bem certinha a gola, fique com 7,5 centímetros por toda a extensão. Já marquei ali que ali é dobra. Agora eu vou achar os 22 centímetros aqui na curva. Marco aqui. E aí eu vou fazer aquela saída da gola, sabe? O bico da gola. Eu aumentei 2 centímetros, mas eu quero que fique um pouquinho mais aparente essa assimetria. Então eu vou aumentar aqui cerca de 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros, 1,5 centímetro, também fica bom. Já vou ligar aqui e vou inutilizar esse risco. Se você quiser deixar a gola menos evidente, você marca ali mesmo com 2 centímetros. Corto. E está pronta a nossa gola sem drama. Vou marcar que é do pijama G. Se você gostou, clica no botão valeu para ajudar o canal. Marco aqui que já tem costura. Marco o tamanho da gola. E é isso. Está prontinha a nossa gola do pijama de cetim.
Olha como ela fica linda depois de passada. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Olha a mãozinha fantasma da minha filha ali do lado. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo, minhas amadas. Tchau!